Miguel Oliveira e a espetacularização da fé. Todo mundo na internet deve saber quem é Miguel Oliveira, e o pessoal está dizendo que ele foi desmascarado aqui em um podcast. E a gente vai reagir isso e fazer alguns comentários a respeito da espetacularização da fé. Eu quero ter essa conversa com vocês e trazer vocês para uma reflexão mais profunda e reagir de forma mais espontânea e manter esses reacts da forma mais espontânea possível. Então vamos lá, eu vou reagir esse react, eu vou fazer o react desse vídeo do canal Gospel Tech e vamos nessa. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe a sua opinião e manda esse vídeo para alguém que está precisando ouvir isso. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Confira agora cada momento desse podcast que virou assunto em todo o meio gospel. Cara, é impressionante como o Miguel Oliveira ele é brifado. Para quem não conhece essa linguagem, ele foi treinado para lidar com essas situações. Eu não sei quem é que treina ele, se é o pai dele, se é a mãe dele. Eu sinceramente não sei. Eu só sei que é muito engraçado. É assim, tirando a parte trágica da teologia e toda essa questão, mas é muito engraçado porque ele é todo fabricado. Eu até falei sobre isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre ele, que eu vou deixar nesse card aqui, mas ele é muito fabricado. Ele foi treinado para ser o tempo todo como se ele estivesse atuando, entendeu? É muito engraçado, cara. Tudo começou quando James Gonçalves criticou duramente o modo como Miguel... Olha a cara de James Gonçalves. Quem é James Gonçalves? Será que ele... Aparentemente ele é um pregador, na verdade. Dei uma olhada aqui agora. Aparentemente ele é um outro pregador aí do mundo gospel. Tudo que eu sei sobre essas pessoas é contra a minha vontade. E aí eu acabo sabendo... E aí eu acabo reagindo porque eu sempre tenho algum comentário teológico, cultural, misturando esses assuntos, Bíblia, cosmovisão. E aí eu acabo conhecendo essas figuras folclóricas da fauna gospel brasileira. Vamos lá. Miguel Oliveira compartilha vídeos onde profetiza nas redes sociais. The King, the Power. Tem um anjo que escreve na tua frente, Rafa. A profecia é pra quem? Pra igreja. Tem um anjo que escreve na tua frente Harvard. É engraçado que o anjo bíblico, ele às vezes vinha trazendo uma notícia trágica. Tipo assim, o anjo do Senhor contra os assírios, 185 mil mortes. Mas os profetas modernos, eles só falam dos anjos que trazem boas notícias, né? Então, é engraçado isso aqui também. The King, the Power. Tem um anjo que escreve na tua frente, Rafa. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Segundo Gonçalves, profecia serve para edificar a igreja, não para virar conteúdo na internet. Se é pro corpo edificar, o corpo tem que ficar no corpo. Essa parada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Pessoal, seguinte. Primeiramente, a gente tem que falar a respeito do que é profecia. Profecia, ela tem um significado diferente no Novo Testamento e na Nova Aliança, que a igreja hoje faz parte. Profecia, gente, no Antigo Testamento, na época dos profetas até Jesus, a profecia, ela era um oráculo de Deus que se cumpriria independentemente das circunstâncias. As promessas e as profecias de Deus iriam se cumprir independentemente das circunstâncias. Hoje em dia, o dom de profecia é o dom de pregar a palavra. Então, não existe mais o dom de profecia como era antigamente, de revelação e tal. Eu, particularmente, acredito que existem manifestações, e aqui tem gente que discorda de mim e tal, até na bolha, assim, na minha bolha dos meus amigos tem gente que discorda de mim, mas eu particularmente entendo que Deus, ele fala, não dando revelação nova no sentido como foi a Bíblia,
na questão autoritativa e tal, mas eu entendo que Deus, ele dá direcionamentos e ele pode usar pessoas, mas eu não entendo isso como regra, como é em muitas igrejas. Eu entendo isso como exceção. Por quê? Porque senão perderia o sentido de haver a Bíblia. Perderia o sentido da gente se pautar pela Bíblia. Então, esse pessoal que está falando aqui, eles estão falando de algo que eu entendo, e a história da igreja protestante de 500 anos para cá entende também que esse dom de profecia não é o dom de profetada, entre aspas, que esse pessoal está falando aqui. Faz sentido? Então, profecia é a pregação da palavra. É isso. Certo? Profecia é a pregação da palavra, não é profetada e pataquada. Então, eles estão falando aqui a respeito... eles estão falando aqui de uma coisa que nem deveria estar sendo debatida nesses termos, porque isso não é profecia. Isso é... Opa. Minha caneta caiu aqui. Isso não é profecia. Isso é profetada. Miguel não deixou barato. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba está pedindo para James. Jaibes. Nosso querido irmão Jaibes. Olha como ele fala. José Wellington. José Wellington é o poderoso chefão das Assembleias de Deus do Brasil. Ele é tipo um rei. Tipo isso. Para tirar, tá bom? Debochou. A provocação acendeu a discussão e viralizou em minutos. Viu como Se ele esse é povo tiver brifado? consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro e não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. Muita gente não pode ir pro culto por outro. Não entendi a correlação do... Não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas ele está falando o seguinte, olha... E aqui, gente, tem um coitadismo dentro... A alma do brasileiro é uma alma meio de coitado, entendeu? O brasileiro ele é atraído. As massas brasileiras são atraídas por demonstrações de fraqueza, de coitadismo, de falsa humildade, falsa modéstia. Então, tem muito essa questão de, olha, na minha época... Tem muita gente que fala isso na internet. Na minha época, o mover de Deus acontecia. Hoje em dia tá essa molecagem aí, tem negócio de câmera. Então eles estão discutindo se o culto deveria ser filmado ou não, né? Daqui a pouco eu vou falar minha opinião sobre isso, mas eu queria enfatizar primeiro essa questão que tem muito coitadismo que leva as pessoas a dizerem assim, olha, na minha época era que era crente de verdade. E aí o pessoal diz assim, na minha época era música de verdade. Hoje em dia, na minha época, lá na minha igrejinha, no interior, no meu interior tinha uma igrejinha que prestava, que o ventilador nem funcionava direito. O pessoal cantava no gogó, no playback, no CD. E nessa igreja o poder de Deus descia. E aí eles entram numa grande contradição, porque a Bíblia diz que Deus nunca se deixa sem testemunha. Então, em todos os lugares, existem pessoas fiéis, existem igrejas sérias, fazendo um trabalho sério. Mas aí eles amarram todo mundo, jogam todo mundo no mesmo balaio, e eles acabam se contradizendo, porque eles estão dizendo, olha, na minha época... Então, eles dizem assim, eu sou homem de Deus, eu estou falando em nome de Deus aqui, eu vou falar uma verdade. E a verdade que eu vou dizer é que, na minha época, Deus agia. Mas se você é homem de Deus, então você está dizendo que hoje Deus não age mais, é isso? Então, essas pessoas se contradizem, se refutam, elas se auto-refutam e elas se auto-contradizem. Outros motivos. Então, quando um culto é transmitido, a gente ser curado pela internet. Muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. James. Isso é verdade, tá, gente? Isso é verdade. E aqui eu já vou dizer minha opinião. Eu não acho que é errado você transmitir o culto. Eu acho que é errado
a espetacularização, eu estava tendo um problema com essa palavra, da fé. Eu acho que o que o Miguel Oliveira... E aqui a gente nem entrou nas polêmicas do Miguel Oliveira, do pregador mirim. Só um detalhe, gente. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu like. Mas a gente ainda nem entrou na crítica. A gente nem vai entrar, eu acho, hoje aqui na crítica do Miguel Oliveira. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. O problema de pastores mirins, a questão da maturidade, critérios bíblicos para você assumir um púlpito. Mas eu estou falando justamente da espetacularização da fé, de você tornar a sua fé um espetáculo. E, de fato, é um espetáculo bizarro. Não é um espetáculo bonito, de pureza, enfim, em que a sua alma se eleva, né? Mas é um espetáculo ridículo, que faz com que as pessoas zombem da fé. Esse tipo de manifestação, sim, não deveria ser filmada. Por quê? Pelo simples fato de que causa escândalo. Mas pessoas, de fato, são alcançadas, e, na minha visão, essa é uma das principais evidências do avanço do reino de Cristo. E aqui eu sempre sou um cara mais otimista quanto a essas coisas. Quem me conhece sabe. E quem tem acompanhado esses vídeos sabe que o pessoal tem falado o pessoal tem atacado os problemas errados. O problema de verdade não é a questão das mídias e não é a questão não é a questão de você filmar o culto, mas a questão de filmar algo que vai servir de escárnio e zombaria para as pessoas. Ou seja, cultos sérios devem ser filmados. Aberrações gospel, espetáculos desse tipo aqui, né, que o cara tá, que eu já falei várias vezes, o Miguel Oliveira está claramente encenando o tempo todo. É impossível uma criança ser assim. Então, nós temos que atacar os problemas certos. Cultos sérios, adoração pública do povo de Deus, ela pode ser televisionada, e isso é uma forma de você até mostrar para as pessoas o que é uma igreja séria, o que é o corpo de Cristo, como é bonito aquilo ali. Mas, infelizmente, não é só isso que vem à tona, né? É isso. James foi além e questionou. Alcançado. Culto ou espetáculo? James foi além e questionou. Por que só posta um momento da revelação? Porque pegar a hora da revelação, do momento da revelação... The King the Fire. Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte pra falar. As filmagens estão atrapalhando os cultos. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também... O pregador é ecumênico, é isso? Todas as religiões são válidas? Isso também é uma autorrefutação, porque se você é cristão, você diz que só Jesus leva a salvação. Mas, ao mesmo tempo, você quer ser ecumênico e diz assim, não, respeito todas as religiões e tal. E aí você dá palco para esse tipo de coisa, é isso? Quem falou? Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Miguel, por sua vez, mostrou o vídeo completo do culto, mais de 1 hora de pregação, e apontou que pessoas mal intencionadas recortaram apenas o trecho em inglês The King the Power. para criar polêmica. Esse aqui é o culto que eu falo dele. Aí é que tá a questão. Todo culto é polêmica. O culto inteiro é polêmica. Entendeu? O cara, desde o momento que ele dá boa noite na pregação, ele já tá se queimando. King the Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King the Power. Aí eu te pergunto... Não é palavra, galera. Miguel Oliveira não prega a palavra. Se não tivesse gravado, não tinha The King the Power. Então, irmão, você faz o seguinte. Derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? A olhadinha que ele dá pra baixo. Derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? É muito falso. Enquanto a internet fervia, cada lado ganhou defensores. Diga aí nos comentários a sua opinião. Quem tem razão nesse debate aqui? Pô, gostei desse canal. Já dá os cortes certinho, achei legal. Uns apoiaram James Gonçalves, clamando por mais reverência e menos espetáculo. Outros ficaram ao lado de Miguel Oliveira, defendendo a modernização do evangelismo. Não, mas aqui... Nesse aspecto eu concordo
com o James, né? Tem que ter mais reverência e menos espetáculo. Foi o que eu falei aqui. No entanto, você pode televisionar isso sem que isso seja um espetáculo para zombaria, tá? O culto a Deus ele tem que ser bonito e as pessoas e assim tanto a parte errada que aquilo que a gente julga como errado, como a parte certa, elas devem ser divulgadas. Inclusive, nunca na história desse país a gente teve tanta oportunidade de refutar na hora aquilo que é errado. Outras religiões, falsos deuses, mentiras, sofismas. A gente pode hoje em dia, por causa da internet, mostrar que isso é errado. Mostrar que isso é uma aberração. Mostrar que isso é falso. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, antigamente a gente não tinha. Então eu sou da ideia de combater a mentira, expondo a mentira e substituindo a mentira com a verdade. E a internet tem esse papel, tá? Então, se uma pessoa... E aqui eu vou dar um exemplo que talvez provavelmente vocês vão entender. Se uma pessoa está numa igreja falsa, que prega um falso evangelho, um evangelho do Miguel Oliveira, e aí Deus, na providência dele, quer usar um trecho ou uma pregação que o algoritmo do YouTube vai recomendar para ela de uma igreja séria, pode ser a oportunidade da vida daquela pessoa dela se libertar disso, dela se libertar da igreja falsa. E deixa eu dizer para vocês, se você ainda não sabe, isso tem acontecido demais já. Várias pessoas têm se libertado da falsa religião, dos sistemas da falsa religião, que podem se manifestar de diversas formas, catolicismo, espiritismo, budismo, e tem achado o verdadeiro evangelho através da publicização, da divulgação, da gravação através da internet. E não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto. É uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Então a adoração, o seu momento de adoração... Eu vou falar aqui um testemunho pessoal. Eu me converti, talvez, na verdade, eu vejo muito a questão da conversão. A regeneração ela é instantânea, mas o processo até lá é um processo de Deus na sua vida. E o meu processo de Deus, o processo de Deus na minha vida, melhor dizendo, foi na época do Paul Washer. Que o Paul Washer, que começou a ficar muito popular aquela pregação dele, que era a pregação chocante. Quem lembra da pregação chocante? E aí a pregação chocante foi foi um instrumento que Deus usou através da internet. Eu lembro que eu estava no avião, viajando, e aí eu assisti a pregação chocante que eu tinha baixado no tablet. E aí eu comecei a chorar no avião e tal. Foi pesado isso aí. Mas foi através da internet. Através de um culto gravado. Tá exposta? Eu acho que você tá se Não está sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, Não, pode... você adora pra você? Não, Você eu adora pra você? tô adorando. Opa! Isso aqui ele falou errado, tá? A adoração, irmãos, amigos aí que estão ouvindo. Biblicamente falando, a adoração ela é corporativa. A adoração é para toda a igreja. Não é eu adorando para mim. Não tem nem sentido isso. Você está adorando Deus, junto com o povo dele, na casa dele. Eu tô adorando. Falou isso, eu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tá? Porque se eu fazer algum movimento ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora. A questão permanece aberta. Será que as câmeras fortalecem o alcance da mensagem ou roubam a alma do culto? Se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, Já dei minha opinião não aqui. ia filmar os cultos. Não é tecnologia, não é. Se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos. Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô falando em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmera... Que Jesus está de brinco aqui. Senhor Jesus é um esquerdomacho aqui, senhor. Com um iPhonezinho e pulseirinha de maconheiro. Isso aqui não é Jesus, não. Qual é?
filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então eu não pergunto que o irmão não sabe, né? Você acha que é necessário filmar os cultos? É evangelismo ou estratégia de marketing? Deixe sua opinião nos comentários. Tipo a Fátima Bernardes. É Fátima Bernardes aqui de inteligência artificial. Pessoal, o vídeo aqui acabou, mas eu só queria dar o meu último comentário. É que essa é uma não discussão. Não era uma discussão que era para estar... Assim, talvez até poderia ser uma discussão válida, ou talvez seja uma discussão válida, mas é uma discussão secundária. Não deveriam estar dando palco para Miguel Oliveira, é isso. E sobre a questão da filmagem, da tecnologia, todos os homens de Deus, ao longo da história da igreja, vamos falar só da história da igreja, todos os homens de Deus ao longo da história da igreja, na evolução dos séculos da civilização, já debaixo da influência cristã, sempre usaram meios tecnológicos para otimizar e potencializar a divulgação da mensagem do Evangelho. Todos. Paulo usou as cartas romanas, que eram um tipo de tecnologia. Ele era um cidadão romano, então, para difundir a mensagem por todo o Império Romano, que era basicamente todo o mundo conhecido, ele usava um estilo de carta, que era uma carta essencialmente romana, uma carta em que ele adereçava as pessoas para que ele estava falando, os remetentes da carta, ele falava de um estilo romano, quem estava enviando a carta. Então, e ele usava as navegações na época, para fazer suas viagens missionárias, que era uma forma de tecnologia. Você avança aí 1500 anos. O nosso grande reformador Lutero usava a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg era um instrumento de tecnologia da época. Você tem grandes evangelistas do século XX, como Billy Graham, Martyn Lloyd-Jones, os próprios Spurgeon, através dos folhetins e tal, para distribuir para as pessoas. Então, essa é uma não discussão. Se eles prestassem atenção um pouco na história da igreja, eles iam ver que essa é uma não discussão. A tecnologia tem que ser usada. E eu acredito que cada vez mais Deus vai usar a tecnologia para ganhar o mundo para Ele, tá? E aí, depois eu faço um vídeo sobre a minha visão escatológica, mas eu não sou pessimista quanto ao futuro do mundo. Pelo contrário, eu acho que as coisas estão melhorando. Mas essa é uma discussão para outro vídeo. Mas aí eu quero saber a tua opinião. Você acha que tem que ter câmera na igreja? Você acha que isso é uma palhaçada? Na sua época, Deus agia lá na igreja lascada do interior? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e mande esse vídeo para alguém que está precisando ouvir sobre isso. Que Deus te abençoe e até a próxima.